Ora bem, maltinha, bem-vindos ao 8º dia do modo carreira. Nós hoje temos um jogo fora de casa, muito difícil, porque a nossa equipa está muito debilitada. Nós temos um defesa importante lesionado, defesa direito Reece James. Temos que descansar o guarda-redes titular e o avançado titular. Isto faz-nos ter um avançado e um guarda-redes de 80, mais ou menos. Portanto, vamos estar muito debilitados para o jogo de hoje. Para além disso, temos 5 médios apenas disponíveis, portanto estão a jogar os 5 e fomos obrigados a comprar por improviso 1 ou 2 defesas para tentar ter 4 defesas para este jogo. Portanto, a equipa não está nas suas melhores condições. Vamos jogar contra o Pinto Blue, um treinador que está em 12º lugar, nós estamos em segundo, portanto estamos melhor até o momento no campeonato, mas isto está tudo tão equilibrado que a classificação não quer dizer nada, absolutamente nada. Nós vamos jogar então num 4-5-1. Voltamos ao 4-5-1 que anda forte, vai ser um 4-5-1 bastante defensivo. Um empate hoje era um bom resultado. Nós até ao momento ainda não sofremos golos no campeonato, mas isto vai acabar muito rápido, como é óbvio. Vamos lá então jogar. Um abraço para o Pinto Blue. Maltinha, peço-vos a todos que deixem um likezinho no vídeo, independentemente do resultado, malta. Não interessa os resultados, o que interessa é a gente acompanhar o modo carreira, uma das competições mais interessantes do mundo do OSM. 1-0 para nós. Verratti faz um golo especial, segundo o que diz o comentador. 1-0 para nós aos 2 minutos. Eu não acredito nisto. E agora a resposta deles com Griezmann, a tentar finalizar um cruzamento. E falha. Estamos a ganhar aos 8 minutos, malta, contra todas as expectativas. Eu não imaginei fazer um gol tão cedo e dá para perceber porquê, não é? Estamos já a ser massacrados e sofremos agora 2 remates muito rapidamente. Falta de sorte para Lewandowski, que não fez o gol. E agora é tentar defender ao máximo este resultado. Mings vai tentar o gol do empate, ele que tem um cartão amarelo. E falha, portanto é a terceira oportunidade falhada para Pinto Blue. Nós vamos aproveitando. Boa bola. Verratti tenta outra vez. Bora Verratti, bora! Ui, quase. Uma defesa inacreditável do guarda-redes. Lindo lance. Müller e Musiala fazem a jogada. Jamal Musiala, o menino de ouro. Não faz gol. O craque do Bayern Munique não conseguiu marcar. E mais uma grande oportunidade também falhada, portanto a gente equilibrou um bocadinho o jogo. Portanto estávamos agora numa fase difícil, voltámos a equilibrar o jogo. Boa. Ui, Lewandowski a tentar o golo. Ele connosco costuma falhar muitos golos, mas aqui falhou também. Boa, perfeito, malta. O Lewandowski tem falhado muitos golos aqui no OSM. E agora a resposta deles. Jones vai tentar o pontapé de bicicleta. Ui. Estamos com alguma sorte, a bola vai à trave. Outra vez à trave, malta, uma primeira parte cheinha de emoção, cheinha de oportunidades e a gente mantém o resultado. Marcámos aos 2 minutos e mantemos. Deixa-me lá beber um golinho. Ora, vamos a isso, vamos lá. Os nervos estão à flor da pele, o resultado é ótimo. Eles precisam de... Epá, eu só fico chateado se perder. Se eu empatar este jogo estou contente. Portanto, epá, eles tinham que marcar 2 golos para me irritarem mesmo profundamente. Portanto, vamos ver se a nossa equipa... Aguenta, estamos a ganhar. 60 minutos. O tempo vai passando, temos uma substituição péssima para nós. Entrou um jogador de 60, porque não temos mais ninguém para além do que entrou. Faltam 13 minutos, malta. 13 minutos. Substituição, entra Kylian Mbappé, sai Müller. Ganhamos! Grande vitória, malta, com sorte, como é óbvio, com sorte, mas que grande jogo, que grande vitória. Um abraço para o Pinto Blue, a sorte desta vez esteve connosco, ganhámos o jogo e foi um grande jogo. Vamos ver como é que foi as estatísticas. 11 remates a 5. Fomos massacrados pelo Pinto Blue, que joga em 4-4-2. Lewandowski faz um jogo horroroso, nota 4. Nota 4 para Lewandowski, que falha muitos golos. Dava para perceber, eu estou surpreendido com a estatística, nota 4 para Lewandowski, nota 5 para Mings, que também teve algumas oportunidades. Incrível este jogo, incrível. Grande jogo do nosso Rudiger, Bastoni, Musiala e, melhor do que tudo, o melhor em campo, Toni Kroos.
E atenção que não foi o Toni Kroos que marcou o gol, foi o próprio Verratti que teve apenas nota 7. Toni Kroos, o melhor em campo. Grande Toni! Grande Toni! Olhando aqui para o nosso alinhamento, nós temos aqui a situação. Portanto, Kylian Mbappé descansa e vai para 100%. Boa, apesar de ter sido suplente utilizado, já foi muito no fim. Conseguimos descansar totalmente o Mbappé. No meio campo ninguém consegue descansar, porque só tínhamos 5. Este foi o jogador que entrou no fim, eu estava com muito medo. Eu pensava que ele tinha 60, mas tinha 50 de nota. É assustador pensar que este jogador entrou em campo e a gente mesmo assim manteve o resultado. Foi muito bom. Na defesa descansámos por obrigação Reece James, estava lesionado, desculpem. E não conseguimos descansar mais ninguém. Na baliza descansamos o nosso craque Courtois, portanto usámos o guarda-redes de nota 80 e este gajo teve muito bem. Muito bem este guarda-redes. Continuamos a saga. Em 7 jogos temos bola, 0 golos sofridos. Tivemos sorte hoje. Mas atenção, durante a época toda não me posso acusar de sorte, porque nós dominámos praticamente, eu acho que dominámos todos os jogos até o momento, menos o jogo da taça, mas os 6 jogos anteriores acho que os dominámos, penso eu, tenho essa ideia, posso estar um bocadinho errado, mas é a ideia que tenho, é que dominámos os outros jogos todos. Desta vez fomos massacrados e conseguimos trazer a vitória para nós. Vamos ver os resultados e a tabela. Pinto Blue perde contra nós com muita surpresa. Zé Tigresa ganha 3-1 ao Lil Jeep, o adversário que nos eliminou ontem da taça, Lil Jeep. O Andrei perde 3-0 com o Estrilho, uma vitória fora por 3-0 não é... E a 50% de eficácia, Estrilho imperial aqui nesta vitória, grande eficácia. João Rodrigues empata a 1 com o Johnny Costa. Malta, o Johnny Costa com este empate vai perder pontos lá em cima, e nós estamos em segundo lugar, portanto nós vamos aproximar-nos do Johnny, fazer pressão a ele. Eu não sei se passarmos para primeiro ou não, já vamos ver. Simões perde 3-1 com o King fora, grande vitória do King, incrível, num jogo muito equilibrado. O Duarte Inácio ganha 4-2 ao Messi CR7. Temos o Carlos Grativol a ganhar 3-1 ao Medinas. Temos o Metusalém Severino a ganhar 1-0 ao Cascão, que tinha começado muito bem a liga. Malta, classificação, como é que isto está? Estamos em primeiro. Estamos em primeiro lugar, malta. Há quanto tempo é que isto não acontece no modo carreira? À 8ª jornada... à 7ª jornada, em primeiro lugar. Estamos bem. Muito longe, atenção, de ganhar, que isto ainda vai demorar muito tempo. Muito tempo. Johnny a descer do primeiro para o terceiro lugar, mas atenção que está tudo com os mesmos pontos. Nós temos 15, o Street 14, Johnny 14, 12, 11, 10, 9, 7, 6. Portanto, isto é um conjunto de bons resultados ou um conjunto de maus resultados e tudo muda. Temos aqui o exemplo do Cascão que estava muito lá em cima e agora já está muito cá em baixo. Não está bem cá em baixo, mas está a meio da tabela. Em termos de valor de plantel, é o próprio Cascão o melhor plantel. Segundo para Messi, CR7, Medinas e Zé Tigresa a fecharem o pódio e o quarto lugar. Nós temos o plantel número 5 em termos de valor de plantel. Vamos ter que agora melhorar um bocadinho na evolução. Nós temos 4 jogadores à venda, mas vamos ter que mudá-los, porque temos 2 jogadores que sabemos que não são vendidos. O guarda-redes de 110 não é vendido, este de 103 também para já dificilmente será vendido, portanto eu vou aproveitar para pôr estes jogadores menos valiosos, mandar vir o olheiro, portanto o scout daqui a 6 horas chega e a ideia é vender jogadores de 80, comprar jogadores de 80 e vender de 80, comprar de 80, comprar caro, vender. Comprar barato, vender caro. Comprar barato, vender caro. Portanto, temos que fazer este processo várias vezes para não perdermos o comboio da evolução de plantel, porque eles já estão melhores do que nós. O evento de transferências deu-nos aqui um abalo e nós já estamos há muito tempo sem vender. Portanto, no dia inteiro que passou, vendemos 2 jogadores. Um deles valia 5 milhões, o outro 20. Portanto, não ganhámos de nada. Com esse dinheiro contratámos o Frimpong, o defesa direito, e um guarda-redes suplente que foi para utilizarmos agora. Foi o guarda-redes que jogou e metemos o Frimpong, que também foi titular, porque não tínhamos opções. Portanto, não tínhamos opções, teve que jogar o Frimpong. Senão a gente só podíamos jogar com 3 defesas e tinha que jogar num 3-5-2. E com 3-5-2, malta, garanto-vos que não ganhávamos. E mesmo o 4-5 era muito difícil. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho nas outras duas contas. Começamos pela Liga de Grupo, onde continuamos a testar o 4-4-2. Desta vez jogamos fora de casa contra o Konnichiwa, o nosso amigo Leandro, que estava em primeiro lugar. Não sei se ainda está. Já começa a ganhar, portanto, começa mal. Olha, gol nosso. Gol nosso.
2-1 agora para o Corinthians. Na batalha, malta, estamos numa fase importante na batalha de grupo. Já lá vamos. Olha, 2-2, grande jogo. Vamos jogar contra o treinador que tem melhor plantel da equipa dos Portugal Fighters, do grupo. Estou curioso para saber o resultado. Vermelho para o Leandro. Será que a gente consegue ganhar isto? Vamos ganhar isto, malta. Eu estou maluco, não acredito. Não acredito que este 4-4-2 está a ser pragmático a este nível. Que maravilha, ganhámos 3-2. A expulsão ajudou-nos, deu-nos a ajudinha, como é óbvio. E a gente estamos com 3 vitórias seguidas, todas com sorte. O Simões ganhámos com muita sorte. A vitória de ontem foi 5-0 porque ele teve um expulso no início. E hoje tem outro expulso. Portanto, estamos com sorte. Leandro a descer para o 4º lugar. Ele estava em primeiro. Portanto, nós aproveitámos. Muito bem. Muito, muito bem. Aliás, o Leandro estava em segundo. Quem estava em primeiro era o Mitos. Já aparecemos aqui. Atenção que nós estamos com uma ótima sequência de vitórias. Nós começámos com 4 derrotas seguidas porque ainda não tínhamos pegado na equipa. Portanto, tirando essas 4 derrotas seguidas, estávamos cá em cima. Cuidado aqui à malta. Que a gente vai subir com o nosso 4-4-2 de testes. Eu estou sempre a usar a mesma tática, a verdade é essa. Ora bem, vamos aqui, então à liga, à batalha de grupo. Jogamos contra Finas. O plantel dele tem 400, custa 400, não, está avaliado em 460 milhões. O nosso está avaliado em 500, mais coisa, menos coisa. Nós somos o melhor plantel da liga, ele é o melhor plantel do grupo deles, portanto o segundo melhor da liga até o momento. Optámos por jogar em 4-5-1. Pá, tudo o que seja não perder é ótimo. É ótimo, nós estamos a ganhar a batalha, começámos a voltar, fomos para a frente da batalha agora nos últimos 2 dias e agora é tentar manter a vitória. Aí, a gol deles, Benzema, Phoenix. Bora lá, equipa. Perdemos, malta. Mau resultado, como é óbvio, péssimo resultado para nós. Espero que o nosso grupo não tenha ido abaixo nesta jornada. Aí, com penalti falhado. Aí, malta, muito azar, muito azar. Fizemos um ótimo jogo. Ótimo jogo da nossa equipa. Não tivemos sorte nenhuma. Phoenix, o empate, pronto, era o mais aceitável. Mas esta derrota é péssima, péssima, péssima para nós. Penalti falhado e lesão. Deixa-me lá ver como é que está a lesão. A lesão já desapareceu, ok. Vamos ver os resultados dos nossos colegas, bora lá. Leandro empate em casa também não é nada bom. Num jogo em que foi melhor, ligeiramente. E o Vitor perde em casa. Bem, esta jornada está péssima, malta. Até agora 6 pontos para eles. Danilo empata. Eia, malta, Phoenix. Bem, eia, que caraças para isto. Expulsão. Ainda bem que ele não perde. Mas mais uma expulsão. Um jogo igual ao nosso. Este jogo é igual ao nosso. Até as táticas são iguais. Só que um acaba com a vitória deles, outro é um empate. Fora a expulsão que existiu. Simões também a perder. Phoenix, que péssima jornada. Com isto estamos portanto 3 vitórias, 0 vitórias, 3 derrotas. Isto significa que a batalha está tremidíssima, portanto está 55-52. Bem, parabéns aos Portugal Fighters pela reviravolta. Com muita sorte nesta jornada, mas uma reviravolta em peras. Empataram praticamente a batalha. Grande reviravolta. Aqui as coisas estão muito complicadas para nós, apesar da jornada positiva. Dificilmente a gente vai conseguir dar a volta, mas tudo é possível. A questão mesmo é a evolução de plantel que eles estão a fazer. Temos de ter muito cuidado, malta. Esta nossa derrota foi muito azarada. Bem, isto são 2 resultados. Ontem empatámos assim. Hoje perdemos assim. Portanto, isto não é... Portanto, fazemos 1 ponto em 2 jogos que somos superiores. Ou neste fomos iguais, ligeiramente superiores, uma unha superiores. A questão é que perdemos, não é? E agora vamos jogar contra Charalete e depois Enigma na nossa casa. Amanhã temos de pontuar obrigatoriamente. Odeio quando isto acontece, porque se a gente tem ganho, em vez de ter perdido, que era perfeitamente possível, até era mais provável se calhar, nós tínhamos, em vez de estarmos a uma diferença de 3 pontos, estaríamos por 9 pontos. É completamente diferente.
Ahm, Ora bem, malta, quero-vos dizer uma coisa antes de ir ao videozinho de ontem, ler os nossos comentáriozinhos. Quero-vos dizer o seguinte. O grupo Pastel de Nata é um grupo histórico da nossa comunidade. Tem 3 grupos, portanto tem o Pastel de Nata 2 e o Pastel de Nata 3, portanto tem 2 academias. É um grupo que vai abrir uma liga de recrutamento, ok? Vai captar alguns talentos. Para participarem basta se inscreverem neste formulário, ok? Eu vou deixar o link para vocês chegarem a este tópico e vou para vocês verem. Portanto, mas basicamente é uma liga de recrutamento que vai ser aberta. Portanto, sem estágios, sem treinos secretos, sem compensações de front, sem íntems. Tudo o resto é ativado, portanto vocês podem usar tudo o que tiver disponível. Evolução de plantel é essencial, a qualidade tática também é muito importante. A liga é para começar no dia 4/9, portanto é uma liga de recrutamento. Para se inscreverem é só clicar aqui e basicamente preencherem com o vosso nickname e o nome próprio, nickname, número do WhatsApp. Provavelmente é lá no WhatsApp que vão comunicar neste grupo, ok? Portanto, contamos com o grupo principal e 2 academias, onde formamos a maior parte dos jogadores, respectivamente Pastel de Nata 2, Pastel de Nata 3. Em que, conforme a tua prestação, iremos inserir-te num dos grupos. Se tens interesse em aderir ao grupo, a um grupo saudável, bem estruturado e organizado, tens aqui uma excelente oportunidade. Portanto, eles lançam-vos o desafio de participarem num grupo que é bastante conhecido na nossa comunidade e está muito bem a nível de ranking mundial. Por exemplo, o grupo A deles está cada vez mais forte. Eles estão com 32.800 medalhas. Estão perto, cada vez mais perto de nós. Nós estamos em 13º. Eles estão em 18º. Portanto, estão a fazer uma boa recuperação. Eles que em tempos estiveram um bocado pior no ranking, agora estão melhores. Portanto, pode ser uma boa oportunidade para vocês para crescerem como treinadores da OSM. Malta, vamos então ler os comentários, que hoje não há muitos, que eu estou também a gravar mesmo na hora de simular. O Tomiar diz: Boas, Santana, o nosso grupo é OZM Revolution, ou seja, basta dizeres pelas siglas OZM. Grande abraço, um abraço aqui para o Tomiar. Eu que ontem me atrapalhei todo a dizer, acho que devo ter dito OSM, OZ, bem, não sei como é que eu disse, mas eu às vezes atrapalho-me com estas coisas. Porque dá-me a sensação que estou a ler OSM e não, é OZM. Gabi Pereira diz: Santana, obrigado pela dica de evolução de plantel. Já tenho 3 opções: um 4-3-3-A, muito ofensivo, um 6-3-1 contra-ataque, muito forte, e um 4-5-1 interessante. Das 3, a mais fraca é o 4-5-1, mas mesmo assim é muito boa. Em que situação posso usar cada tática? Gabi Pereira, 4-3-3-A muito ofensivo, como o nome indica, joga quando estiveres por cima do adversário, quando fores bastante superior ou jogares em casa. Portanto, são as alturas ideais. O 6-3-1 é precisamente o contrário, não é? Quando a gente está mais defensivo, mais com medo do adversário, o adversário é superior a nós, jogamos fora de casa, é uma boa opção. O 4-5-1 é aquela opção que é maleável em qualquer situação, portanto é uma tática que se adapta a tudo. Portanto, se calhar é até a mais equilibrada de todas essas. Diogo Cardoso, bom jogo, amigo, um abraço aqui ao Diogo Cardoso, que nos eliminou ontem da taça. Ele é o Lil Jeep. Um usuário qualquer diz-nos: viste como ficou o novo design da versão mobile do OSM? Claro que sim, a gente usa sempre a versão Android no telemóvel, no celular. E ficou giro, eu gostei. Tem um design mais novo. Enfim, eu não acho que o OSM precise de melhorar a nível de design. Eu acho que o OSM precisava de melhorar a nível estrutural. Algumas coisas de jogabilidade podiam já ter sido mais desenvolvidas. A coisa mais gritante, não é? Que a gente até lançou no nosso canal o vídeo, que é muito importante para quem não ler, para quem não o tiver visto vai já ver, que é novo ranking do OSM. Este vídeo é uma sugestão muito, muito importante para o OSM, e isso é que realmente fazia falta e não tanto assim o design, ok? Portanto, eu gosto, é um design bonito, fresco, mas
mais importante que isso era melhorar a jogabilidade, para prender melhor os jogadores, porque neste momento o ranking de treinadores não existe, está desvalorizado, ninguém liga no competitivo. Ora bem, o Cristiano Gomes diz-nos: os seus vídeos são muito bons, poderia melhorar o tempo, acho muito longo. Um abraço aqui ao Cristiano Gomes. Já tentámos fazer isso, só que depois, por exemplo, abdicámos desta fase de ler os comentários para fazer um vídeo mais curto, até 15 minutos, mas as visualizações perdemos um bocadinho e perdemos um bocadinho a interação com vocês, portanto voltámos agora a ler os comentários para ter este processo de esclarecer dúvidas e tudo mais, que ajuda sempre alguns treinadores. Malta, um abraço, obrigado por estarem connosco e amanhã há mais. Foi um ótimo dia, entre aspas, porque tivemos muito bem, ou com muita sorte, no modo carreira. Tivemos sorte na liga de grupo, mas na batalha de grupo piorámos, não ganhámos e prejudicámos também o nosso grupo, porque era um jogo fora que precisávamos de não deixar o adversário ganhar. E pronto, é assim, jogo a jogo, vamos fazendo sempre o nosso melhor e procurar a nossa sorte. Às vezes a sorte não bate à porta, mas a gente vai sempre procurá-la. Até amanhã!